falei ele, Jesus. Fim de semana foi intenso. Glória a Deus. Quem já encontrou diz amém. Amém? Só um termômetro aí para saber como que está, se todos já encontraram. Então, Atos capítulo 7, versículo 54 em diante diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e brilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém? Os irmãos podem se assentar aí em nome de Jesus. Queridos, embora eu trouxesse essa passagem sobre a morte de Estevão, não é exatamente sobre Estevão que o Senhor nos traz a mensagem nesta noite. Dentro daquilo que o Senhor colocou em meu coração ao longo dos dias, o tempo inteiro o Senhor trazia sobre a mensagem da conversão de Saulo. Queridos, falando nessa conversão de Saulo, daqui a pouco vocês vão entender, nós vamos voltar aqui sobre a morte de Estevão. Nós sabemos que a maior parte das cartas do Novo Testamento, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Por meio delas, Paulo instruiu as igrejas a como procederem em situações específicas e diante de todos os acontecimentos da época. Mas isso não se valia somente para a igreja primitiva, todas essas orientações, todas essas recomendações de imenso valor, mas também ao longo dos séculos e até a igreja de hoje, até o mundo atual. Nós vemos que todas essas orientações de Paulo, elas servem para a igreja no hoje. Queridos, foi através de Paulo, do apóstolo Paulo, que o evangelho expandiu com muita ousadia, com grande velocidade. Através deste apóstolo tão amado, servo, o evangelho foi chegando a multidões. Claro que não foi vazio, tanto que nós conhecemos a história de Paulo com Barnabé, nós conhecemos a história, de Paulo e Silas, tem até canções, referenciando a isso. Então, tiveram aí trajetórias de homens também de Deus juntamente com ele. Mas, queridos, para nós entendermos, Saulo até então, ele era o homem mais improvável para se tornar este grande apóstolo, para se tornar este homem de relevância, para se tornar este homem tão usado, este homem tão servo, com tão grande amor. Olha, queridos, que nós estamos falando de um homem que no seu coração ardia o ódio. Nós estamos falando de um homem que perseguia os cristãos, um homem, como nós vemos aqui na passagem que nós vimos de Estevão, um homem que consentia com a morte daqueles que contrariavam a sua religião, aquilo que ele defendia. Um
o Evangelho, o homem que seria usado, o apóstolo mais usado para falar do amor de Cristo. E nisso, meus irmãos, nós compreendemos muito bem uma palavra-chave em tudo isso, que é o que o Senhor traz nessa noite, que se chama transformação. Queridos, antes de falarmos sobre transformação, sobre Paulo, sobre esta conversão de Paulo, é importante nós ressaltarmos que o cristianismo, ele acredita, meus irmãos, na transformação. Nós acreditamos nessa transformação. Aos olhos se nós olharmos de uma forma social, política, isto não é possível. Se olharmos de uma forma social, o homem, né, um ser humano, ou o homem ou uma mulher, que uma vez erra, ele é um homem ali levado, é um homem muito provável a grandes fracassos na sua vida, porque a humanidade não consegue enxergar aquilo que aconteceu dentro dele, primeiramente. Não consegue aceitar essa transformação devido aos seus erros cometidos. Mas talvez até para você que não acredita mais, talvez até para você, sendo cristão, já chegou hoje em um momento de acostumar com todas as coisas. Para você que não acredita mais no poder da transformação, diga para você mesmo e diante do Senhor, diante do Espírito Santo, diga, meu querido, eu creio na transformação. Nós estamos tão contaminados com o tempo de hoje, nós estamos tão acostumados com o que nós vemos, que acabamos assimilando as condições. Na sexta-feira, quando eu dei um tempinho para as nossas filhas acordarem. Quando a minha sogra veio ao óbito, era 5h40 da manhã, nós recebemos a notícia, eu esperei um tempo para acordar elas. E eu acordei para falar. E em algum determinado momento da manhã, o Samuel estava lá em casa. A Emanuela estava chorando. E a Valentina, meus irmãos, uma criança, ela pegou nos cabelos da Manu, né, deu aquele abraço de consolo e falou com ela a seguinte frase: Manu, não chora, Manu, não chora, deita aqui, não chora não. Sabe qual que é o problema, Manu? Ela falou desta forma. Sabe qual que é o problema, Manu? O problema é que antes disso ela falou assim: Manu, a vovó está em um lugar muito melhor. E sabe qual que é o problema? O problema, Manu, é que nós acostumamos com esta terra. Nós acostumamos em morar aqui. Nós acostumamos em viver nesta terra. Mas, Manu, nós não somos desta terra. Nós não podemos acostumar com aqui. Então, Manu, a vovó está em um lugar muito melhor que nós nesse momento. Ela está com o Senhor agora. Ela está em uma morada muito melhor que a gente. E eu estava ouvindo isso, estava ali mexendo na cozinha. E eu fiquei atenta ao que ela falava. Mas nós acostumamos, sabe o que, queridos? Esse daí não tem jeito. Nós acostumamos com as falas erradas ao nosso redor e às vezes até falamos também. Até saindo palavras torpes dos nossos lábios.
Às vezes aquele que nós víamos fazendo algo errado, já nem percebemos que também estamos fazendo errado. Sabe por quê? Desacreditamos na transformação. E isso nós estamos falando para aquele que conhece o Evangelho, para aquele que conhece ao Senhor, ainda muito mais quando não há o temor a Ele. Mas, amados, esta transformação, esta conversão na vida de Saulo, foi o que impactou grandes multidões. Foi o que impactou, onde muitos ali se aproximaram e dobraram seus joelhos e confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Atos capítulo 9, abre comigo um pouquinho mais à frente. Deixa a sua Bíblia aí aberta em Atos capítulo 9. Saulo respirando. Olha, meus irmãos, a condição deste homem. Saulo ainda, respirando ainda, ou seja, olha a condição deste homem, cheio de ódio, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Saulo emanava ali, meus queridos, ódio, sede de matar, queria prender. E ele chegava ali às autoridades para que fosse até as sinagogas de Damasco e no meio do caminho aqueles que encontrasse, que professassem uma crença diferente da religiosidade de Saulo, este seria preso. Este poderia ser levado à morte, como nós vimos anteriormente. Ele consentia com a morte destes. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Queridos, um pouquinho mais para frente, em Atos 22 e 26, vai dar muitos detalhes deste ocorrido. A palavra do Senhor vai descrever exatamente como aconteceu. E observem, queridos, que Saulo até então aqui não estava sozinho. Ele estava acompanhado, tinha ali os seus companheiros. Nós podemos dizer hoje que tinha então seus comparsas, né? E eles ali, o versículo 7 diz que eles pararam, emudecidos, eles não entendiam nada que estava acontecendo, porque eles também ouviram uma voz que se dirigia a Saulo, mas eles não viam ninguém. Imagina, queridos, você acompanhando uma pessoa, ouve
você não enxerga ninguém. Algo sobrenatural começa a acontecer ali naquele momento. O Senhor teve, meus queridos, a ousadia. Saulo foi um homem escolhido porque ele era um homem racional. Ele não era qualquer um. E por isso a manifestação do Senhor ali foi algo extraordinário na vida dele. O Senhor sabia, meus queridos, a obra que viria sobre a vida de Saulo. O Senhor sabia o que viria pela frente. Saulo não era um homem em vão naquela terra. Queridos, você não é um em vão nesta terra. O Senhor te escolheu. O Senhor tem propósitos na vida de cada um. Às vezes nós olhamos e vemos, uau, que extraordinário a vida de Paulo. Um homem que teve a grande experiência de poder viver o poder transformador do Senhor. Mas o Senhor, meus queridos, Jesus não veio somente para Saulo. Jesus veio para a sua vida também. O poder transformador não é somente na vida de Saulo. Às vezes você pode dizer assim: ah, mas eu já aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. A obra não para aí, meus queridos. Talvez nem fazendo algo você está mais. Mas se contenta em dizer: um dia eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso não basta. A obra para? Não para. O Senhor levanta, levanta. Mas às vezes o outro está fazendo a obra que deveria ser você. O escolhido inicialmente não foi o outro, foi você. Queridos, a obra que precisava ser feita não era tão fácil. O Senhor naquele momento precisava de alguém que pudesse primeiramente ser transformado. O Senhor precisava de alguém que não tivesse medo. O Senhor precisava naquele momento de alguém que fosse habilidoso com a palavra, com as leis. E Saulo era um desses. Ele defendia o Torá de uma forma tão intensa, de uma forma tão grande, que ele acreditava que matar os outros, ele estava fazendo correto. Sabe por quê? Porque ele prezava a lei, naquilo que ele acreditava. E não podemos descartar, queridos, que ele era sim habilidoso na lei. Ele é habilidoso na palavra. O Senhor precisava naquele momento de alguém que tivesse um chamado ousado. Por isso não tenha medo. Quem está entendendo, meus queridos, já pode pegar aí. Espera aí, um homem que emanava ódio no seu coração. Preste atenção, analisa. Jesus deu só uma palavra para ele. Jesus chama Saulo e fala com ele: olha, Saulo, por que me persegues? A única coisa que ele faz, sabe o que é? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor completa: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Acredito que Paulo, como ele era tão perverso, imagina Paulo sabendo que ele matava, o ódio emanava, alguém perguntando para ele: quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu acredito que naquele momento, como poderíamos dizer hoje, a perna até tremeu. Porque Saulo poderia ter um medo também de ser morto naquele momento.
Era assim que ele agia. Mas sabe o que acontece? Ele submete. Espera aí. Saulo está sendo um homem tão manso. Aceitou logo assim de primeira. Não contestou. E ninguém ao redor entendendo nada o que estava acontecendo. O Senhor já tinha ali, meus irmãos, algo muito intenso. A obra não era só naquele momento. Saulo já entendia, meus queridos. Algo muito maior naquele momento aconteceu. Sabe o que foi? A luz que ecoou naquele momento, ela era muito maior que a força, meus queridos, do ódio que estava no coração daquele homem. Sabe, meus queridos, a luz daquele que habita na sua vida é muito maior. Aleluias! Era uma luz muito maior do que o zelo que ele tinha. Pela religiosidade que ele mantinha. E aquele que era perseguido, Jesus. Sabe o que acontece aqui? A coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. O perseguido Jesus conquista o coração de Saulo naquele momento. O sobrenatural aconteceu ali naquele momento. Saulo vê uma luz muito forte. E aquilo foi, meus irmãos, uma experiência única na vida de Saulo. Tão forte, meus queridos, que tirou fisicamente os olhos de Paulo. A visão, aliás, né? Tirou a condição, Paulo ficou ali sem enxergar. A palavra fala que 3 dias... Ele não enxergava nada. Ele foi conduzido para onde o Senhor enviou, para onde o Senhor mandou. Mas, queridos, mais que os olhos, mais do que tirar os olhos fisicamente, a visão de Paulo, o Senhor tira o olhar natural, a condição de enxergar naturalmente, uma condição física. Mas naquele momento, o Senhor abriu os olhos da alma de Saulo. O Senhor, meus irmãos, começa a fazer algo ali sobrenatural. Através do Espírito Santo, o Senhor começa a trazer dentro da vida de Saulo, para que ele viesse a enxergar tudo que havia ali dentro. Todas as suas desculpas, todo aquele ódio. O Senhor começou a abrir dentro da alma de Saulo. Mas isso foi com Saulo? Não, é comigo e com você. Jesus vem, meus irmãos, sabe para quê? Para tirar do nosso interior todas as justificativas, todas as desculpas, todos os traumas do nosso interior. Jesus veio trazer a sua luz, literalmente, para que uma grande cura acontecesse não só na vida de Saulo, mas na sua vida nesta noite. Aleluias! Isso acontece com todos nós. Quando nós um dia entregamos a nossa vida 100% para Ele. Nós não enxergamos somente a Saulo, a condição de acontecer esse poder transformador, não. Talvez você fale assim, mas comigo foi tão simples. Não foi esse grande acontecimento. Para com isso. Saulo sim teve uma grande relevância no Evangelho. Mas isso não me impede de você escrever histórias.
Isso não impede de você hoje ser transformado. Isso não impede de você fazer muito além. O próprio Senhor diz: obras maiores nós ainda podemos fazer, porque Ele nos deu o poder. Aliás, é muito simples quando nós dizemos: aquilo que habita em mim é maior do que há no mundo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por que não? E independente de como foi a experiência de Paulo, a presença do Altíssimo é a mesma. Aquela luz, o nosso Senhor Jesus, que agiu na vida dele, é a mesma que também é as nossas vidas. Ah, mas isso não aconteceu na minha vida. Então busca viver essa experiência. Seja você cristão que não tem vivido algo novo todos os dias. A palavra do Senhor nos ensina que eu preciso viver algo novo, uma vida nova. Nós podemos fazer isso, nós podemos viver isso, aliás. Eu posso viver essa transformação todos os dias. Ou se você ainda nunca aconteceu com você, você pode hoje, o Senhor te permite isso, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E é por isso que nós estamos aqui ouvindo o que o Senhor deseja nos trazer. Eu só quero te dizer, meus irmãos, que não é possível viver uma experiência, não é possível viver uma transformação sem acontecer uma poderosa experiência espiritual. Isso sim, não é possível. Não é possível, meus irmãos, eu viver uma nova vida sem viver uma transformação. E Deus deseja isso com cada um aqui. Ele morreu na cruz, não foi para alguns, Ele morreu na cruz, foi para todos. O sangue derramado na cruz do Calvário não é para alguns, o sangue derramado na cruz do Calvário é para todos. Não é um evangelho de exclusão, é um evangelho de inclusão. Mas eu preciso ter na minha vida. Eu preciso ter na minha vida a mentalidade que eu preciso viver o sobrenatural dele. Eu preciso viver a transformação. Ora, queridos, qual sentido faz eu dizer que Cristo vive em mim e eu não viver Cristo? Eu dizer que Cristo vive em mim e eu viver a mesma vida que em outros tempos eu vivia. Ou estou voltando a viver aquilo que eu vivia lá atrás. Não faz sentido. Agora nós precisamos entender que nesse momento Saulo estava ali vivendo, meus queridos, por um período de reconstrução. Ele estava vivendo um período de transformação. O nome de nascimento daquele homem já era Saulo, que tem por significado grande. E o que o Senhor faz é o quê? Mudar o nome dele. Olha, agora você não se chama mais Saulo. O seu nome agora é Paulo, pequeno. Eita, o que aconteceu? Ele tinha um nome profético, não é? Nós gostamos de dizer isso. Ele tinha um nome profético, Saulo, grande. Mas o Senhor vem, começa a mudar as coisas. Você não se chama mais Saulo. O seu nome agora é Paulo, pequeno. Mas esse nome tem
essa mudança do nome de Saulo tem um grande significado. O Senhor queria trazer algo ali. O Senhor já começava ali a ensinar, meus queridos, a nos ensinar por meio desta passagem, que para viver a vontade de Deus nós precisamos passar por esse processo de transformação. Mas o que é esse processo de transformação? É literalmente, meus queridos, muito simples de entender. É eu deixar para trás os velhos costumes. É eu deixar para trás aquelas manias que eu tinha. É eu deixar para trás os vícios. É eu deixar para trás tudo aquilo que desagrada a vontade do Senhor. Sabe por quê, queridos? A vontade de Deus naquele momento não era compatível com que a vida que Saulo mantinha. E isso traz para nós um grande ensinamento, sabe por quê? Sabe qual? Que aos poucos o Senhor vai transformando o nosso ser. Ele vai transformando a nossa mente. Aos poucos Ele vai fazendo a grande obra que se chama transformação. Mas eu preciso entender, para que esta obra de transformação na minha vida, essa obra, esse poder transformador se manifeste na minha vida, eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso reconhecer os meus defeitos. Eu preciso algo muito simples e que nós já sabemos. Eu preciso, em verdade, me arrepender dos pecados cometidos. Eu preciso, meus queridos, em verdade e em sinceridade, ir até Jesus e confessar a Ele como meu Senhor e o Salvador da minha vida. Eu creio que para cada um de nós aqui, há momentos que o Espírito Santo vem de uma maneira tão intensa, que nós olhamos para dentro de nós e dizemos: olha, eu estou cansado de fazer o que eu faço. Eu estou carregando um peso tão grande, um fardo tão grande. Eu me sinto tão sobrecarregado. Saulo, queridos, em essas ações dele, toda esta prática que ele vivia, é impossível nós olharmos para Saulo e dizer que este homem tinha paz. É impossível, não tem como. Queridos, da mesma maneira é impossível termos paz quando nós sabemos que nós estamos caminhando em direção errada, em direção contrária àquela que Deus preparou para mim e para você. E diante de tantas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, é onde nós chegamos ao momento e dizemos: eu me sinto sobrecarregado. Mas Mateus nos ensina que vá até Jesus, lança sobre Ele todo o seu fardo, sobre os pés dEle. Vinde como estás. Olha como Saulo chegou até Jesus. Lembre-se sempre do versículo 1. Como que aquele homem chegou até Jesus, mas o Senhor estava ali com seus braços abertos para receber. Diante de todas as circunstâncias na vida, meus queridos, Deus te recebe como você está, mas Ele te recebe como você está, para que você venha, meus irmãos, para que você venha, meus queridos, cumprir os planos dEle, cumprir os planos que Ele tem na sua vida.
Mas para que esses planos venham a acontecer, é necessário haver a transformação. E para reconstruir, quando nós falamos de uma casa, quando nós falamos de um imóvel, de algo, quando eu digo, olha, eu vou reconstruir, o que eu estou dizendo? Olha, o que tem até agora, passa o trator, passa tudo aí, joga, derruba, lança por terra. Porque eu quero fazer uma reconstrução, eu quero fazer uma grande obra, eu quero fazer uma outra obra aqui. Eu quero de outra forma. Ninguém derruba, reconstrói para fazer igual. Se for para fazer igual, então reforma. Não é? Eu quero reformar, eu quero melhorar só o que está aqui, não. Quando nós dizemos que nós queremos reconstruir, é lançar por terra, parede, tijolo, telhado, tudo. É demolir os cacos, é eu pegar, encostar ali a caçamba de lixo, e eu botar e jogar tudo fora. Vai para outro lugar. Eu vou começar do zero. E olha que Jesus faz isso conosco. Quando Ele nos chama para reconstruir, Ele manifesta o que está lá em Jeremias 18. Eu sou o vaso nas mãos do oleiro. Eu quero quebrar, eu quero fazer de novo. Aleluias! A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Fez do jeito que ele queria. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor quer te reconstruir, aleluias. Não permite reforma não, irmãos. Sabe por quê? Quando nós reformamos, nós mantemos algumas características. Quando nós reformamos, nós preservamos aquilo que era original em muitas vezes. Quando nós chegamos para a presença do Senhor, o poder transformador de Jesus não é reformar, é reconstruir, aleluias. Para ele não interessa a origem. Ele fez isso com Saulo. Eu quero transformar. Eu quero do meu jeito. Aleluias. Paulo entendeu isso muito bem. Tanto que ele entendeu que lá na frente, Saulo, ele reconhece que ele era dos maiores pecadores. 1 Timóteo capítulo 11, versículo 5, a palavra do Senhor fala: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz, olha, eu sou o maior dos pecadores. Mas eu sei que é Ele na minha vida. Paulo teve a sua visão completamente ofuscada pela presença do Senhor, pela presença do Altíssimo. E ao mesmo tempo, ele olha para dentro de si, aquela grande escuridão dentro dele.
Ele olha para dentro dele, queridos, era onde o Senhor queria levá-lo. Para dentro de si. Porque a transformação de Saulo não era de fora para dentro, era de dentro para fora. O Senhor faz com que Paulo não enxergue nada ao seu redor. Ele queria que Saulo não enxergasse nada diante dos seus olhos, mas levasse ele para dentro, no seu interior, porque era ali que estava escondido toda a maldade. Era dentro do seu coração que estava escondido todo o ódio. E aí o Senhor e o Espírito Santo nos pergunta nesta noite: o que tem escondido aí dentro? Esse lugar é somente Ele que pode alcançar. Esse lugar é somente Ele que pode tocar. Às vezes tem traumas escondidos aqui dentro. Às vezes tem rejeição escondido aqui dentro. Quem sabe tem até o ódio. Quem sabe tem escondido aqui dentro, sabe o quê? A falta de perdão. Sendo que falando de perdão, nós podemos entender que Saulo talvez ele entendesse que ele seria um homem mais improvável de ser perdoado naquele momento. E é onde que acontecem grandes coisas sobrenaturais. Quando aquele que não acredita, o mais improvável é perdoado. Olha o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Perdoar-nos, né? A cada um de nós pecadores, onde nós entendemos que nós não merecemos esse perdão. Ele foi lá e entregou o seu único filho, para que pudéssemos experimentar a graça de ser perdoado. Saulo viveu a experiência, a maior experiência que alguém poderia viver, meus irmãos. Um perseguidor de cristãos. É tudo contraditório que nós imaginamos. Ele, irmãos, como eu disse, dentro da religiosidade dele, seguindo a Torá, ele acreditava que ele estava fazendo certo, ele seguia a lei. Mas dentro dele havia algo que a lei não podia trazer para ele. Dentro do coração daquele homem havia sim um vazio. Frieza. Ele respirava, versículo 1 diz que ele respirava ameaças e morte. Mas, queridos, pensa agora. Um homem que respira ameaça e morte. Vamos voltar lá agora ao texto inicial. Lembra? Capítulo 7. Volta aí comigo. Já vou finalizar. Já estou finalizando aqui, tá bem? Estamos caminhando. Vamos agora lá inicialmente em que nós lemos e nós lemos assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade o apedrejavam. As testemunhas
deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que estavam ali apedrejando Estevão. O que Estevão fazia? Invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Estevão ajoelhou-se, meus irmãos, e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Saulo aqui presenciou, meus queridos, algo sobrenatural. Ele viu naquele ato em que apedrejavam a Estevão, ele viu algo muito maior do que ele tinha vivido até ali. Sabe o que é? O perdão. Estevão sendo apedrejado, Estevão dizia: Senhor, perdoa, não lhes imputes este pecado. Ah, meus irmãos, o perdão é a maior experiência que alguém pode ter com o amor. Às vezes tem dentro escondido da escuridão da nossa alma aquilo que os olhos não estão enxergando, onde que somente o Senhor pode chegar. Às vezes tem dentro aqui da nossa alma a falta de perdão, e o Senhor traz para fora. Aquele que não poupou o seu filho antes por todos nós, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É o que o Senhor nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 32. Será que agora nós conseguimos enxergar isso de uma forma diferente? Será que agora eu começo a ver, meus irmãos, um pouco antes de Saulo ouvir a voz de Jesus, ele foi impactado pela vida de Estevão. Ele viu, meus queridos, o rosto de Estevão brilhar. Ele viu o amor manifesto na vida de Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado, levado à morte de uma forma tão cruel. Estevão ajoelhado e dizia: Senhor, perdoa eles. Como não sermos impactados pelo amor de Cristo na cruz do Calvário, que nos perdoou e nos leva a perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Ah, mas ele fez algo de errado. O poder da transformação. O Senhor pode reconstruir. O Senhor pode fazer nova a casa. O Senhor pode levar, meus queridos, os cacos e jogar no lixo. Talvez Saulo, naquele momento que ouviu a voz de Jesus o chamando, talvez ele temia ser morto. Ele sabia o que ele cometia. Mas o Senhor trouxe uma nova condição à vida de Saulo. Ah, queridos, o Senhor nos traz isso hoje. Você já ouviu diversas vezes, ou não? Mas o Senhor fala hoje mais uma vez. Transformação. Eu preciso, meus irmãos, deixar o Senhor entrar. Eu preciso deixar o Senhor transformar aquilo que a